os governos passam. As instituições precisam estar preparadas para enfrentar as suas adversidades. Eu sou Cristian Lynch, editor da revista Insight Inteligência e um dos curadores do Foro Inteligência. O Foro Inteligência é fruto da parceria entre a Insight Comunicação e o BRICS Policy Center. É um espaço criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre temas de atualidade e manter ativo um canal de interlocução com países que formam o BRICS, né? A China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. O tema de hoje é a ideologização da ciência e o impacto na pesquisa científica. E para conversar sobre o assunto, hoje, conosco, contaremos com a presença da diretora da Anvisa, Meiruzi Souza Freitas, a diretora institucional da Abracro, Ana Elisa Miller, e o médico e virologista Dr. Maurício Nogueira, ou seja, hoje é balcão nobre. Tá? E presentes conosco, como sempre, felizmente, os meus colegas aqui, curadores desse foro, Paulo Esteves e Márcio Scalércio, né? Professores do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, né? E pesquisadores do BRIC Policy Center. Muito bem. A pandemia deu uma nova dimensão que antes era impensável para o debate sobre a pesquisa científica junto ao grande público. De uma hora para outra, em função da Covid-19, matérias acaloradas sobre discussões, idem, sobre protocolos, andamentos de pesquisa e resultados de testes clínicos para vacinas e medicamentos entraram no cotidiano dos brasileiros. Né? Isso parece coisa dos últimos anos recentes. Quando a gente era mais novo, a gente dizia que todo mundo era técnico da seleção. Né? Todo mundo sabia quem tinha os 11 jogadores para escalar. Depois todo mundo virou especialista em Supremo Tribunal Federal, todo mundo decorou, né? E agora todo mundo é especialista, supostamente, em pandemia. Enfim, a questão é, o problema hoje, né, é que o debate foi muito ideologizado. Né? Isso faz parte da política, de uma dimensão da política contemporânea, que é para politizar temas científicos. Politizar ou partidarizar, né? Eu acho que talvez a palavra mais exata fosse partidarizar. E política, quem vive em sociedade vive em política. Né? Então, o que acontece? Essa partidarização, de alguma forma, passou a contaminar, infectar, para usar o jargão, né, a ciência com ideias e hipóteses falsas, né, ou fazer o uso de meias informações, né, e muitas vezes também com o propósito claro de promover desinformação, né, junto a determinados segmentos da sociedade. Aqui no Brasil, alguns casos ganharam bastante destaque. Né, o mais famoso foi o caso da cloroquina, da ivermectina, né, que foi, enfim, objeto de bastante partidarização, né, no meio político. A vacina, né, também se tornou objeto de partidarização, de alguma maneira, de objeto, né, de disputa política. Dentre as vacinas, o caso mais famoso foi o caso da Coronavac, né, que foram atacados por determinados grupos políticos de um ano e meio para cá. Né? Aí, como pergunta de abertura, a gente podia, né, fazer a seguinte, né, para nós, né, que meros mortais, né, que não entendemos nada, não acompanhamos com profundidade a evolução da pesquisa médica, qual é o real tamanho do problema, né, que essa politização ou partidarização da ciência traz para a sociedade? Né? Na prática, quais são os impactos negativos que já podem ser observados hoje, já com alguma distância, né, de alguns meses, pelo menos 6 meses, ou um pouco mais? Né? Aí eu começo passando a palavra aqui para a nossa convidada, a Ana Elisa Miller. Seja bem-vinda, Ana Elisa. Obrigado. Muito obrigada, boa noite. Queria agradecer demais o convite. Eu trabalho com pesquisa clínica já faz 25 anos, então é muito interessante ter esse espaço para conversar um pouquinho. A gente vai entrar no tema, né? Mas também queria falar um pouquinho da pesquisa clínica no Brasil, né?
como você já comentou, agora todo mundo já entende, né, de pesquisa clínica, todo mundo virou expert, né? E então eu queria conversar só um pouquinho e falar onde nós estamos, o que a gente espera da pesquisa também, né? E entrar um pouquinho também no assunto aqui. Eu vou usar meus slides. Eu me sinto mais confortável, depois a gente entra no nosso bate-papo. Vocês me contem se vocês estão vendo. Muito bem. Já estão Está enxergando? perfeito, está perfeito. Então, vamos lá. Então, só queria deixar essa declaração, né, que eu não tenho nenhum conflito de interesse, que esses são os meus comentários e não representam a empresa que eu faço parte. Eu sou diretora de uma CRO, que é uma Contract Research Organization, que são as empresas que conduzem os estudos clínicos, né? Mas hoje aqui eu estou representando a Abracro, que é a associação que representa a CROs aqui no Brasil, né? E na Abracro nós temos o objetivo primário realmente de fomentar a pesquisa clínica aqui no nosso país, né? Como? Através de educação continuada, de colocar os profissionais em contato, trocando experiências, disseminando informações do setor, né? E levando nossas demandas, né, para a Anvisa, para a CONEP, tentando melhorar todo esse ambiente regulatório. Aqui é a parte que todo mundo já virou expert, né, no Brasil. Quais são as fases do desenvolvimento de uma droga, de uma medicação? Então, hoje em dia, todo mundo já sabe que para uma vacina, uma medicação ser comercializada, entrar no mercado, ela precisa passar por todas essas fases, né? As fases pré-clínicas e depois a fase 1, 2, 3, 4. Né? Tradicionalmente, então, esse processo é extremamente longo, ele dura ao redor de 15 anos e ele tem um custo de 1,2 bilhões. Então, fica muito claro aqui como o tempo é muito importante para as farmacêuticas, para as empresas de biotecnologia, para receberem esse investimento de volta e para os pacientes, que muitos deles dependem dessas inovações chegarem a eles, tá? Não vou me ater nisso. Comentar um pouco como esses estudos são regulamentados, são sérios, são vigiados, como eles seguem as normas, né? Que também foi comentado muito, né? Que os estudos, eles, né, não têm rigor, que as pessoas são cobaias, que entram nele, etc., né? Então, eles são extremamente regulamentados por regulamentações internacionais, pelo ICH-GCP, que é esse que está no meio, onde a Anvisa é um membro desde 2018, com muito orgulho. A Anvisa participa das discussões, então, das atualizações das normas internacionais de pesquisa. Tá? E no Brasil, o que a gente tem? No Brasil, a gente tem o sistema CEP-CONEP, o único país do mundo que tem uma dupla aprovação ética, né, já aí mostrando um pouco sobre tempo e atraso e burocracia. Então, os estudos internacionais com participação estrangeira e com uso de medicação em humanos, eles precisam passar pelos comitês de ética em pesquisa das instituições, dos hospitais, passam pela CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Esses dois nos dão a aprovação ética do estudo e depois a Anvisa também que dá a aprovação sanitária, ok? E o protagonismo da ciência nos tempos de Covid, o que a gente viu, o que foi positivo. No campo da pesquisa clínica foi muito positivo, como eu já falei, levou muito conhecimento e conscientização da população com relação aos estudos clínicos. Então, a gente viu uma corrida enorme das pessoas querendo entrar nos estudos de vacinas, mesmo os estudos de tratamento, né? Nós, embora muita conversa, muita ideologização, né? As pessoas sim quiseram entrar nos estudos clínicos e participar. O Dr. Maurício vai provavelmente comentar um pouquinho sobre isso.
E a gente acha que isso foi muito positivo para o futuro também, porque o Covid vai acabar, se Deus quiser, mas os estudos clínicos continuam e a gente precisa dos interessados, os participantes de pesquisa entrando nesses estudos, né? Então, a gente, com toda essa popularização, essa vontade das pessoas entrarem nos estudos, na fase de quarentena, os estudos clínicos entraram numa transformação digital, que foi super importante. Então, a gente viu o uso da telemedicina, o uso wearables, que são aqueles dispositivos que a gente, né, utiliza e os nossos dados clínicos são passados diretamente para um computador que vai numa leitura central, né? E muitos procedimentos dos estudos foram feitos na casa do paciente, então coleta de sangue, tudo. Então foi uma modernização muito importante que aconteceu e que a gente tem certeza que vai ficar, né? A gente viu uma maior celeridade nas revisões, nas aprovações regulatórias. A Anvisa aceitou uma submissão continuada, onde a gente, né, não entregava um dossiê completo para aprovação, mas sim as informações que a gente tinha até o momento, depois ia acrescentando essas informações, né? Então, a gente viu uma celeridade nas aprovações, uma diminuição nas burocracias. A gente viu uma colaboração muito grande entre as indústrias, entre as academias e os governos, trocando informação, acelerando aí as informações para as novas alternativas terapêuticas. A gente viu um protagonismo e uma credibilidade muito grande das nossas instituições, né? A Anvisa, Fiocruz, o Instituto Butantan, próprio SUS, né? As pessoas muito orgulhosas, vestindo a camisa e tirando foto, tomando a vacina e etc., né? É claro que a gente teve os aspectos negativos também, né? E na pesquisa clínica, que a gente ouviu falar, né? Então, das cobaias, as cobaias humanas, as pessoas sendo testadas, uma disseminação de fake news absurda, a mídia também com muito pânico, muito sensacionalismo, que isso também não ajudou, né? A polarização política nos extremos, né? As teorias de conspiração que a gente viu por aí. Muito preconceito com relação à origem dos insumos das vacinas, eu não tomo essa, eu não tomo aquela, sobre até a plataforma da vacina, então RNA mensageiro, que vai alterar o meu DNA, então essa eu não quero, e aquela. Nos estudos clínicos, na verdade, a gente nem viu tanto isso, né? A gente começou a ver realmente depois que as vacinas estavam mais disponíveis e tudo, e que surgiram aqueles sommeliers que queriam realmente escolher o tipo de vacina, né? A gente teve muito estudo realmente mal feito, mal conduzido, sem aprovação, sem consentimento do paciente tomando umas, né, terapia sem comprovação científica, estudo mal desenhado, divulgação de dados sem revisão, né, com erros estatísticos, né? Mas o quanto isso impactou? A gente viu que nos estudos clínicos, como eu falei, teve muita procura, os WhatsApps querendo, né, discutindo onde a gente tem o estudo clínico X, eu quero participar, pessoas se credenciando nos sistemas porque queriam ser chamados para as vacinas e tal. A gente viu que depois o brasileiro, na verdade, o Brasil é o país onde tem a menor hesitação vacinal dentro da América Latina. A gente só tem 3% de pessoas que mencionaram que não querem se vacinar, né? A média na América Latina é 8%, né? E o Brasil, a gente viu que mesmo começando a vacinação mais tardiamente, né? A gente, né, tá dentro dos 15 países mais vacinados do mundo. Na nossa frente tem país bem pequeno, bem grande. Então, assim, a gente, apesar de todas as fake news e etc., e todos os comentários não produtivos, a gente viu um bom resultado, né? Falando um pouquinho da pesquisa clínica, o Brasil, infelizmente, ele ainda tem uma posição coadjuvante.
na pesquisa clínica, tá? Esses dados são, na verdade, de um relatório que foi produzido pela Interpharma e pela Abracro, né? Hoje em dia, foi em 2019, antes da pandemia, a população do Brasil hoje já é a sexta, não é mais a quinta população, mas a gente continua sendo o sétimo mercado farmacêutico, o nono PIB mundial, mas a gente só está em 24º lugar, participação de estudos clínicos, tá? Então, são 2,13% dos estudos que são conduzidos no mundo apenas, tá? Que são conduzidos aqui. Quando a gente fala de estudos COVID, então a gente tem um share maior, uma participação maior de quase 4%, e isso, né, é óbvio também pelo número de casos que nós tivemos, a gente precisa conduzir os estudos onde os sujeitos estão, né, onde a epidemiologia está. Então, por isso, a gente subiu para 3,81. E a gente não se conforma com isso, né? A Abracro, Interpharma, a gente acha que nós temos todas as credenciais necessárias para o desenvolvimento da pesquisa clínica aqui no país, né? Então, a gente já falou da economia, a população, a nossa população é urbana, concentrada em centros urbanos, que facilita muito para a condução, né, de um estudo. A gente tem a diversidade étnica, um país, né, de tamanho continental, porém com um idioma apenas, isso facilita demais, né? O mercado, que é enorme, os custos para conduzir estudos clínicos aqui, eles são competitivos em comparação aos outros países, né? E o nosso sistema de saúde, a Anvisa reconhecida internacionalmente, um alto nível de profissionalização dos investigadores e massa crítica, né? Então, quando a gente fala por que então que o país ele não é um país de escolha muitas vezes para a condução de estudos clínicos, uma das razões, não é a única, e nós já melhoramos bastante, mas a gente tem os tempos regulatórios muito longos, né? Quando a gente os patrocinadores ou os clientes, quando procuram os países que eles vão conduzir estudos, eles procuram onde tem qualidade, onde tem os pacientes, mas eles também querem saber onde a aprovação vai ser rápida para começar logo, para terminar logo o estudo, né? E a gente vê, esses dados só foram até 2018, eu tenho dado pré-pandemia também de 2019, onde o tempo mais ou menos desde a submissão de um projeto até a aprovação final, ele está ao redor de 250 dias. Se a gente compara, né, com nossa vizinha, Argentina, o México, Polônia, Estados Unidos, eles conseguem aprovar os estudos num tempo muito mais curto. E essa é uma das razões porque o nosso país não conduz tanto estudo clínico. Não é a única, e a gente tem que reconhecer já muitas melhoras nesse processo, tá? Então, eu queria contar para vocês que a gente tem um projeto de lei que está no Congresso Nacional, né? Está tramitando, ele iniciou no Senado, com a ex-senadora Ana Amélia, que na verdade ela se sensibilizou com o caso de um paciente um paciente oncológico que precisava muito de uma terapia alternativa, ele já havia passado por diversas linhas de tratamento e ele não conseguiu entrar no estudo clínico porque o estudo clínico não foi aprovado em tempo, a seleção de pacientes mundialmente fechou, né? Então, a Ana Amélia quis entrar com esse projeto porque a pesquisa clínica em seres humanos não tem uma lei no país. Até estudo em animais tem uma lei aqui, mas a pesquisa clínica não. A gente tem resoluções, né, da CNS, a Anvisa tem as resoluções também, mas a gente ainda não tem uma lei, tá? Então, essa lei está tramitando, ela já foi aprovada no Senado, agora está na Câmara, está para ir para a plenária, e depois ela tem que retornar para o Senado para a sanção do presidente.
num estudo que eu estava comentando, que nós fizemos em 2019, a Interpharma com a Abracro, a gente quis ver como seria o cenário se o Brasil ocupasse uma posição de maior protagonismo na pesquisa, se a gente tivesse em 10º lugar, né, em vez de 24º. A gente estaria participando de quase 5% dos estudos globalmente conduzidos. Tá? Então, em vez da gente ter ao redor de 250, a gente já estaria ao redor de 550 estudos conduzidos por ano aqui. Tá? E quais seriam os impactos, então, para o Brasil? Né? A gente teria um investimento direto por ano de mais de 2 bi, atividade econômica de mais de 5 bi, além de todos os 24 mil profissionais que a gente estima que hoje trabalham em pesquisa clínica, a gente teria mais 48 mil profissionais envolvidos e mais de 55 mil pacientes beneficiados nos estudos clínicos. Então, é por isso que nós trabalhamos tão arduamente nisso, porque a gente acredita que a pesquisa clínica realmente impacta positivamente as pessoas e o país, né? Dando acesso a novos tratamentos, com atração de investimentos e geração de empregos de alto valor agregado, alavanca a produção científica de alta qualidade e inovação, e, de uma maneira coletiva, aumenta o acesso à saúde com melhora de padrão de tratamento, né? E fortalece o país por meio de aprimoramento do sistema de saúde, tá bom? Eu passei bem rapidamente aqui, porque eu quero deixar tempo para as nossas discussões, tá bom? E na nossa associação, então, participam CROs, laboratórios e também empresas de logística, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço, doutora Ana Líris. Engraçado. Bom, eu sou um leigo total nesse assunto, mas, assim, antes de passar a palavra para o doutor Maurício, eu vi um item que me chamou a atenção na sua exposição, que era sobre essa questão da pesquisa e como é que existe uma certa confusão, às vezes, entre determinadas substâncias que foram partidarizadas, enfim. Mas, assim, eu fiquei, como leigo, achando que todas as substâncias que apareciam, que tinham sido objeto de partidarização, elas eram, repito, como leigo total, elas não se prestavam aos fins que elas, supostamente, para os quais elas eram mobilizadas, né? Que, sei lá, a cloroquina não serve para não sei o quê, bem metido, eu achava isso. O que aconteceu? Eu sou cientista político, eu tive que participar de um evento, uma coletânea. Isso aqui eu estou falando para todo mundo, né? Assim, da minha burrice, da minha dúvida, da minha burrice, da minha ignorância, né? Eu tive que participar de uma coletânea sobre os impactos da Covid na política e da política na Covid e tal, parará. Aí eu tive que fazer uma pesquisa, conversei com os colegas, mas eu descobri que não era bem assim. Eu vi um caso, não vou entrar em detalhes aqui porque não convém, né? Mas, assim, em que uma determinada substância, ela eventualmente pode estar sendo pesquisada e, de repente, no fim das contas, até surtir efeito contra aquilo a respeito daquilo que ela está sendo pesquisada, né? Mas você pode ter um desvio qualquer no caminho. Quer dizer, não é que a substância ela necessariamente não sirva para aquilo, mas no meio do caminho da pesquisa isso pode acontecer. Eu não sei nem mencionar o nome da substância, é tão complicado que é proxalutamina, pode ser isso? Proxalutamina. Isso, proxalutamina. Entendeu? Eu vi um caso que nem era que estava pesquisando, foi um colega meu que estava lendo o paper dele, na verdade, que ela foi citada na imprensa, que ela tinha sido mencionada, né, acho que pelo presidente da República, depois ela apareceu em pesquisas, eu acho que foram promovidas em Manaus, né? E aí houve uma sensação geral de que aquilo não servia para nada, não tinha nada a ver com coisa nenhuma, né? E na verdade, o caso tinha sido esse, que ela estaria, na verdade, evoluindo positivamente em outros testes clínicos, que, na verdade, foi um determinado teste que tinha sido feito de maneira violando os procedimentos institucionais. Né? Aí, a pergunta que me ficou na cabeça era a seguinte: como é que
o público leigo consegue separar uma coisa da outra? Como é que ele sabe como é que uma pesquisa médica e científica está sendo guiada por um critério técnico ou se ela está sendo mobilizada por interesse político? Porque esse é um ambiente que cria muita desconfiança, né? Muita desconfiança no meio leigo, né? Enfim, deixa eu passar a palavra para o doutor Maurício imediatamente, desculpe aí pela minha curiosidade. Né? Por favor, doutor Maurício, tenha bondade. Boa noite, Christian. Quero agradecer o convite de vocês, ter a oportunidade de estar aqui e falar que eu dei muita sorte em ousar um pouquinho, porque, como eu estava conversando aqui antes, eu resolvi sair um pouquinho da minha zona de conforto e tentar fazer uma coisa mais genérica, sem apresentação. E, na verdade, então, agradecer a Ana, porque, basicamente, algumas coisas que estão na apresentação dela seriam algumas coisas que eu iria colocar. Então, me dá uma certa latitude para divagar em outros caminhos, e basicamente dizendo que eu basicamente assino embaixo tudo que ela já disse até o momento. O tema aqui seria uma ideologização da ciência, né? Mas vamos falar de polarização. Eu acho que o termo é melhor, porque eu ainda não eu não sou cientista político, mas como vocês, mas já que no Brasil virou a ter 200 milhões de virologistas, eu vou me dar o direito de, por alguns minutos, me sentir um cientista político, entendeu? Eu acho que para ideologização você precisa ter uma ideologia de base. No dia que alguém conseguir me dar uma base sólida de ideologia desse governo, eu começo a achar, porque aquilo ali é um balaio de gato que não tem ideologia. Tem a polarização, a necessidade do conflito para manter a colocação. E eu acho que aí vem Steve Bannon e toda a influência que ele tem, mas isso daí, de novo, eu deixo para vocês, tá? Os cientistas políticos de verdade. Está por dentro. Essa polarização, Cristian, eu acho que é a primeira vez que a gente vê isso desde o fim da Guerra Fria, né? Você tinha uma polarização importante do mundo dos anos 60, 50, 70, e, de repente, isso acaba nos anos 90, começa todo mundo a achar que o mundo está daquele jeito, e nós voltamos nessa polarização, que não é exclusiva do Brasil. Nós tivemos coisa muito semelhante com Trump lá nos Estados Unidos, etc. E, como eu disse, eu deixo os motivos disso para os sociólogos, mas eu vou dar o meu pitaco pequeno aqui. Primeiro, é uma necessidade de ter um inimigo palpável, mesmo que esse inimigo seja falso. Se eu tiver um inimigo que eu consigo unir, ele é sensacional, né? A segunda questão que eu acho importante para gerar isso tudo é um feedback positivo dos famosos algoritmos das redes sociais, tá? E quem entende um pouquinho de medicina sabe que o organismo, não só de fisiologia, né? Todos os organismos que existem em animais, eles evitam o feedback positivo. O feedback positivo mata. É um princípio básico da fisiologia, e as redes sociais trabalham com isso. E o terceiro e último ponto que faz essa tríade, que mantém essa polarização, agora você, bem raso na minha análise, é o palco que foi criado pela rede social, que é o palco que tem hoje sem o banquinho. Antigamente, antes das redes sociais, você precisava do banquinho, levantava no banquinho e fazia o seu discurso, com grande risco de tomar um tapa na orelha. A rede social te tira a chance de tomar o tapa na orelha. Você pode falar o que você quiser ali, e junto com o feedback positivo vai gerar esse ambiente que nós estamos. Essa polarização e o protagonismo da ciência gerou uma coisa desconfortável para nós cientistas, tá? O protagonismo realmente veio, mas ele não é inédito, na verdade ele é inédito na magnitude, mas nós tivemos algo muito semelhante há uns 3 ou 4 anos atrás com a Zika. Com a emergência na Zika no Brasil, nós estávamos lá, todos nós, as mesmas pessoas que estão falando hoje, na época eu era o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, nós estávamos no Jornal Nacional, nós estávamos na mídia. Obviamente, as proporções agora são muito maiores. E atingiu uma proporção que saiu só da imprensa e chegou no Congresso Nacional, na CPI. Hoje a rede social é muito mais poderosa do que era 4 anos atrás, com alguns aspectos muito interessantes, né?
você ter o protagonismo do cientista na CPI, você tem uma passagem sensacional do Pedro Halal, lá uma grande autoridade brasileira dentro da CPI, a própria doutora Natália, com a sua discussão com o nosso senador Heinzel, né? Eu esqueci o nome do senador. Heinz, é o nome da maionese, da mostarda, né? Ela mostrando para ele que nós testamos cloroquina para tudo, tal, foram momentos interessantes. Mas teve momentos muito ruins também que é uma falsa necessidade de haver um debate entre a ciência. Existe o debate científico, sem dúvida, mas não o debate da ciência contra a ciência. O nosso grande diretor do observatório lá de Nova York, o Neil de Tyson, né, que é um grande comunicador da ciência, ele tem uma frase que é sensacional. A beleza da ciência é que não importa o que você ache dela, ela está correta, de uma certa forma, né? Agora, nós tivemos alguns momentos muito desagradáveis. Alguns cientistas, que podemos até falar de uma forma irônica, né, se converteram ao lado negro da força. Foram anticientistas durante o processo. Por que eles foram anticientistas? Algumas oportunidades financeiras, alguns apenas oportunismo, alguns uma necessidade de ego, de ter plateia, e, de repente, achou a plateia, porque a plateia já está vindo naquele processo que a gente veio lá de trás da rede social. Ele tem plateia se ele seguir esse discurso, muito parecido com o nosso presidente da República, que ele vai vetar a vacina, não porque pode ou porque não pode, desculpa, o passaporte vacinal, é porque agrada uma certa plateia. Agora, esse protagonismo da ciência ele foi positivo, né? Essa é uma dúvida que a gente tem. Em parte, sim. Ele trouxe visibilidade para a ciência brasileira, como muito bem colocado anteriormente também pela Anelisa, mostrou a credibilidade da ciência brasileira, tá? E, uma certa forma, prestou contas para a população sobre o mecanismo de ciência e tecnologia do Brasil, que é basicamente público, né? Tem a parte privada da pesquisa clínica, mas a pesquisa no Brasil é eminentemente pública e ela é eminentemente feita nas universidades brasileiras, que mostra, mais uma vez, para a sociedade que a universidade brasileira é, sim, uma reserva estratégica da sociedade brasileira e tem que ser mantida. Esse é um ponto fundamental nosso dessa história. Agora, teve aspectos muito negativos, tá? E um aspecto negativo foi uma exposição pessoal e isso ser utilizado, essa exposição pessoal, como ferramenta de luta política em detrimento das pessoas. Eu acho que tem um aspecto muito importante, que é o case de Manaus, a história da cloroquina em Manaus, que isso tem que ser detalhado. Quer dizer, no início da pandemia, havia uma plausibilidade científica que a cloroquina pudesse funcionar. Ótimo. Se a cloroquina poderia ter uma possibilidade de funcionar, quem mais entende de cloroquina no Brasil? Quem trabalha com malária. Quem melhor trabalha com malária e sabe fazer ensaio clínico? Dr. Marcos Lacerda, diretor do Instituto de Medicina Tropical de Manaus. Grande pesquisador clínico, entende de pesquisa clínica, entende de droga. O Dr. Marcos Lacerda, e eu participei desse estudo, montou uma equipe de grandes lideranças e fomos testar. Não deu certo. Não deu certo. Rapidamente, esse não dar certo, ele foi contra, não deu certo, e todas as ferramentas legais de proteção aos voluntários funcionaram. O estudo foi interrompido. A Anvisa escutada, a Conep escutada, tudo direitinho. Essas pessoas que participaram desse estudo foram demonizados nas redes sociais. E tiveram algumas pessoas, e a gente consegue claramente verificar isso, foram um por um dos autores do artigo e foram procurar nas redes sociais em quem eles votaram nas últimas eleições. E fizeram uma apresentação chamando comunista, não sei o que lá, isso é a esquerda brasileira destruindo o presidente. Sem falar nos processos legais. Nós fomos processados em mais de um lugar por
pelo Ministério Público, por pessoas ideólogas dentro do Ministério Público. Obviamente, teve algumas outras exposições pessoais que chegam até no limite do engraçado, que foi como eu virei meme, né? Quem sabe a história e conhece, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu virei meme porque chega uma hora que a gente perde a paciência com o tanto de negacionismo que tem aí. Mas esse balanço dessa visibilidade eu ainda considero que foi positivo, porque botou a ciência brasileira em evidência, mostrou a nossa capacidade, como muito bem colocado para a Anelisa, de fazer pesquisa clínica e fazer mais do que do nosso share, que nós tínhamos de mercado, nós crescemos em cima disso, e isso, além de tudo, traz recursos para o país, é uma exportação de serviço, é um processo econômico que não pode ser negado, e mostrou também, eu não estou querendo fazer média, viu, Meruzzi, a credibilidade que a Anvisa tem também quanto órgão regulador. Então, isso foi muito bom. Agora, até vocês escreveram algumas no folder desse evento, né? Tinha até algumas perguntas, eu fiz até um roteiro nele, né? E eu vou responder as últimas 2 perguntas que estavam lá, né? Que essa visibilidade que nós tivemos é proporcional à eficiência da ciência brasileira? Essa é uma pergunta importante para ser feita, tá? Olha, eu fui presidente de sociedade científica e estou nessa carreira já faz um certo tempo. A capacidade humana da ciência brasileira é uma das melhores do mundo. Nós temos uma capacidade humana absurda, preparada, qualificada, formada nos melhores centros do mundo. E nós temos uma capacidade técnica de primeiro nível em nichos de excelência. Esse é um ponto importante. Essa capacidade técnica não é distribuída homogeneamente, tá? Isso no momento que nós estamos vivendo o menor financiamento em quê? 20 anos de ciência e tecnologia? Pelo menos, nós estamos falando um gasto orçamentário esse ano equivalente ao que era no governo Fernando Henrique em valores absolutos. Eu não estou falando em inflação, não, valores corrigidos, é valores absolutos. Aí vem a pergunta, isso é uma falta de política ou uma política deliberada? Seria uma política deliberada desse governo de destruição da ciência e tecnologia brasileira? Quando você olha esse governo, a primeira coisa que, quando o senhor presidente da República tomou posse, né, era um governo metade militar, metade ideológico. Eu vou dar aqui o braço a torcer, que eu acho difícil acreditar que os militares tenham uma política deliberada de destruição. Foram eles que construíram esse sistema. O sistema de ciência e tecnologia brasileiro, ele começa lá atrás, no CNPq, com o almirante Álvaro Alberto, e vem... Ele é basicamente construído na década de 60 e 70. Quer dizer, eles construíram. Então, eu acredito que não são eles que estão destruindo. Quem está destruindo? É fácil acreditar que são os ideólogos do governo, os Weintraub da vida, os olavistas, né? Que tem uma falsa sofisticação ideológica, né? Mas Freud deve explicar por que eles querem destruir isso. Agora, a ciência do Brasil resiste a isso, tem resistido a isso e mantém uma alta qualidade, pelo menos em 2 áreas, né? Muito fortes, que é a saúde e a agronomia, pela questão econômica da importância disso para o Brasil. Agora, ela está dependendo, daqui para frente, baseado nesse processo de depreciação que nós estamos vendo nos últimos anos, desses nichos de excelência, seja com financiamento internacional, nós temos, o que mostra a competitividade nossa, ou num pequeno oásis científico chamado Estado de São Paulo, onde você tem uma agência de fomento bastante forte, que mantém a pesquisa científica, e mais, é uma agência de fomento que, junto à FAPESP e às universidades de São Paulo, tem um apoio muito grande do establishment paulista. Alguns 2 ou 3 anos atrás, o governo do Estado de São Paulo ameaçou cortar a verba da FAPESP e ele conseguiu a proeza de ter a Folha, o Estadão e a Veja fazer editorial contra no mesmo dia. Quer dizer, o establishment paulista que criou aquele sistema universitário mantém o sistema da FAPESP. Isso é a força que mantém o sistema acadêmico paulista. No resto do Brasil, tem os nichos de excelência e aquele
a ciência está dependendo fortemente na excelência pessoal das pessoas, dessa competência pessoal e no espírito colaborativo que nós temos no Brasil. Espero que a gente tenha melhores posições para frente. Eu acho que era isso que eu queria trazer de análise desse ponto, desse assunto até o momento. Muito obrigado, doutor Maurício. Eu praticamente faço minhas as suas palavras, né? Eu acho que essa questão da ideologização realmente faz parte do plano quase que importado de manual norte-americano, que diz assim, a pergunta é, como você enraiza a extrema-direita numa cultura política brasileira onde ela é ausente? Aí tem que politizar tudo. Aí, porque quando você politiza, você partidariza ou polariza, para usar essa expressão que é melhor ainda, é assim, eu vou criar um mundo que só tenha eu, que estou querendo aqui, e os meus inimigos. Como é que você faz isso? Aí você vai ideologizando e politizando tudo, dizendo que o outro é seu inimigo. Aí você cria um mundo em que não existe mais cor nenhuma entre sei lá, o vermelho e o azul. Não tem mais nada no meio do caminho. Aí você ganha 50%. Você precisa que os outros existam também. E aí você suscita também a reação do outro lado. Aí quando você vê, o principal inimigo dessa extrema-direita não é a esquerda. O principal inimigo é a direita moderada, porque é ela que é achatada na polarização. Né? Então, aí você consegue criar 50%, 50%. Aí tem que politizar tudo, politizar se o óculos é comunista, se o óculos é liberal, ou se é socialista, ou se é de direita, enfim. Acho que o raciocínio está bastante certo. Não, mas eu não vou ficar falando isso aqui, porque senão eu não vou parar mais. Eu quero falar pouco, porque eu já falo disso demais. Então, peço perdão pelo comentário e queria passar a palavra para a doutora Meiruzi Freitas. Doutora Meiruzi, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu, primeiro, agradeço a participação da Anvisa nesse importante fórum e vou colocar um pouco do ponto de vista regulatório, dentro desse cenário de, muitas vezes, de descrença na atuação do Estado, um cenário de desconfiança, e é onde que a Anvisa se insere nesse processo, na sua atuação durante a pandemia, né? Então, a gente tem que lembrar, fazer uma pequena consideração, a importância da gente ter um Estado forte, a importância das instituições serem fortes. As instituições, elas permanecem no Estado, né? Os governos passam, as instituições precisam estar preparadas para enfrentar as suas adversidades, para enfrentar, dentro desse processo, pensando a quem ela serve. Então, o exercício a quem nós servimos. Na regulação, o tempo inteiro isso é uma discussão muito forte. Temos um sistema regulado no Brasil, importante que tenhamos. Temos que lembrar que a criação da Anvisa passou ali no início discussões fortes de falsificação de medicamentos. Foi um pedido, inclusive, do setor regulado, que a gente tivesse uma agência que garantisse que o medicamento que fosse disponibilizado à nossa população tivesse qualidade, eficácia e segurança. Então, as instituições, o fortalecimento da instituição, independente de qualquer que seja o governo, ela precisa estar na pauta das políticas públicas do país. Na pauta, quando a gente fala de saúde, e eu vou seguir o que meus antecessores falaram, a saúde é um tema que todo mundo acha que entende, em especial quando é para curar, quando é para dizer que tal medicamento serve para determinada patologia, para determinada doença. Normalmente faz parte da cultura do brasileiro sempre ter a sua receita para entregar ao vizinho. Isso é uma dificuldade em termos de saúde pública, mas na parte regulatória, todas as atuações da Anvisa no momento de pandemia sempre buscou trilhar o caminho da ciência, discutir com as autoridades que executam as mesmas ações da Anvisa. Nesse desafio da pandemia, a Anvisa teve que se reinventar. Ela é uma instituição
que foi criada lá em 1999, composta praticamente por servidores públicos, e a gente tem uma característica na agência dos gestores serem servidores públicos. Eu estou como diretora da Anvisa, mas também sou da carreira de especialista da agência. E nesse momento a gente se fechou em copas, buscou fortalecer a instituição dentro do propósito que ela tem, que é servir a saúde pública do nosso país, favorecer o acesso a produtos com qualidade, eficácia e segurança. E nesse sentido, mesmo com todos os contratempos, porque a Anvisa passou a ser o ponto da mídia. A Anvisa era pauta diária, exatamente tanto na mídia falada, como na mídia escrita, como na própria internet. E a gente teve que reaprender a trabalhar a regulação dentro de informações que a gente desconhecia, dentro de um cenário que a gente desconhecia. Muitas vezes a gente via a população nos cobrar pela aprovação das novas tecnologias. E no cenário da pandemia, nós nos deparamos com grupos questionando as nossas aprovações, questionando os dados que nós avaliamos, questionando, inclusive nos pedindo, mandando e-mail para que não fossem aprovadas as vacinas. Chegando ao momento que a direção da Anvisa recebeu ameaças. Então, eu diria que foi um momento muito inovador dentro do processo que a Anvisa trabalha. Mas nós buscamos apartar, deixar esse processo de fora da agência e nos unir e seguir guiados pela ciência. Nesse momento, nós aprovamos, dentro do contexto de pesquisa clínica para o Brasil, para a Covid, 100 estudos clínicos foram aprovados e autorizados no Brasil. Todos foram conduzidos? Não. Tem 51 estudos que ainda não foram analisados. Mas mesmo as empresas mais importantes no desenvolvimento de vacinas buscaram vir conduzir as suas pesquisas clínicas no Brasil. Isso, claro que o cenário epidemiológico do Brasil é considerável, mas o fato da autoridade reguladora ter a relevância nacional e internacional contribuiu para que as pesquisas fossem conduzidas no Brasil. Porque a pesquisa que é aprovada no Brasil, ele tem valor em outras autoridades. Os estudos das pesquisas das vacinas que nós aprovamos foram avaliadas pelas principais autoridades do mundo. A primeira AstraZeneca, a autoridade do Reino Unido utilizou o estudo conduzido no Brasil, assim como o estudo da Pfizer, assim como o estudo da Coronavac, que também apoiou a aprovação da Organização Mundial da Saúde. E foi nesse sentido que a Anvisa teve que aprender a comunicar, a falar. Nós tivemos que vir à imprensa para dar credibilidade ao nosso trabalho. Nós melhoramos a nossa transparência para que a população conhecesse o trabalho, o que é a regulação, que não é um papel burocrático, que por meio do trabalho da Anvisa, ela pode entregar o braço lá no posto de saúde para aplicar essa vacina. E se soma isso, hoje a Anvisa muitas vezes tem que ser escutada em diferentes fóruns, em diferentes situações, às vezes em situações que fogem à nossa competência em termos de atribuição legal. Mas a população quer saber qual que é a opinião da Anvisa sobre determinado tema. Então, a agência também cresceu em termos de visibilidade nacional. O legado da pandemia, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, foi o crescimento, o conhecimento da agência em relação ao que nós fazemos. Quando as crises que o Brasil teve, quando faltou anestésicos, oxigênio, a Anvisa se levantou desse tema e não atendeu simplesmente a régua regulatória. A gente precisava rever normas, a gente precisava rever situações de maneira com que a gente favorecesse o abastecimento de insumos estratégicos. No Brasil faltou álcool, o Brasil faltou máscaras. Isso a gente tem que reavaliar, inclusive quais são as estratégias para o Brasil, para esses insumos que são essenciais à saúde, para que os nossos profissionais lá na ponta sintam o menor impacto das adversidades que já enfrentam no seu dia a dia. E a Anvisa teve página dentro da CPI, a Anvisa participa dentro de uma comissão do combate ao coronavírus dentro da Câmara Federal, dentro do Senado Federal. Então, a agência foi colocada em fóruns antes não frequentados.
Isso foi um grande desafio. Nesse desafio foi mostrar o tempo inteiro a parte técnica e que o tecnicismo da agência, o rigor da agência, favorece com que a população possa acreditar nos produtos aqui autorizados. Por mais que a gente tenha um movimento contrário, um movimento anti-vax no Brasil que cresceu, esse movimento não conseguiu reduzir a vacinação no Brasil de forma significativa. Esse movimento não conseguiu questionar as decisões da autoridade do Brasil. Isso perpassa também para um movimento que foi feito junto à imprensa. A imprensa brasileira ajudou a comunicar esse tema. A imprensa também se posicionou ao lado da ciência, a imprensa se posicionou ao lado da regulação. Então, eu diria que, apesar de todas as adversidades, o saldo é positivo, inclusive para a ciência brasileira, porque a gente passou a ter os cientistas mais presentes na realidade, na vida das pessoas. E por mais que a gente tenha que ter estado ou atuado junto à descrença, junto às pessoas que iam na contramão das decisões, o saldo de todo esse processo é um saldo positivo, inclusive para o Brasil. Vamos ressaltar as universidades brasileiras, as universidades públicas, mesmo diante das adversidades, da falta de incentivos à pesquisa, essas universidades estão na linha, apresentando vacinas para que se possam ser utilizadas, estão fazendo esforço para que essas vacinas passem para o estágio de desenvolvimento clínico. A Anvisa mudou o seu marco regulatório no sentido de apoiar as universidades, está junto das universidades desde o início da criação dos projetos clínicos. As universidades trouxeram também proposta para ventiladores pulmonares, trouxeram atuações para equipamentos de proteção individual, e as universidades também estão na linha da vanguarda dessas discussões, mas o setor produtivo nacional também precisa se voltar às pesquisas que estão ocorrendo nas universidades, e precisa se alinhar às universidades para que a gente também consiga superar esses problemas e essas dificuldades trazidas, inclusive, pela anticiência, pela anti-realidade, e sair fora da polarização. Nós buscamos sair fora dessa polarização, até porque nós buscamos sempre o equilíbrio do benefícios versus se os benefícios superam os riscos. E para ir nessa trilha, é essencial que se busque o equilíbrio regulatório em toda a nossa atuação, o equilíbrio regulatório para que a gente possa garantir uma sociedade mais justa e que o acesso seja feito a todos, e que o Brasil não seja um país de castas. E por isso que nós defendemos que a vacina estivesse no Sistema Único de Saúde, para que todos tivessem acesso e no Brasil a gente não tivesse apartheid de vacina. A atuação da Anvisa contribuiu muito também nesse sentido, para que as vacinas fossem ofertadas a todos e ao mesmo tempo. Muito obrigado, doutora Meiruza. Eu suponho que a senhora tenha terminado sua fala, já que ficou... Tá certo. Desculpa, com a falta do vídeo atrapalha. Desculpa, sim, finalizei Não, a minha parte. deduzir. Enfim, mas se eu passar a palavra para os meus colegas aqui da curadoria, professor Márcio Calércio. Bom, de todos os fóruns que nós já organizamos, e já foram muitos, né? Esse foi dos mais ilustrativos e interessantes, né? E também importantes para a nossa situação, né? Eu diria até para a situação mundial, porque a gente está no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo planeta. Então, aparece uma variante do vírus lá em Tuvalu, daqui a pouco ela já desembarca aqui, né? Esse tipo de coisa. Mas aí eu não quero ser, de modo nenhum, a poliana dessa noite, né? A pessoa que vai dizer, podia ter sido pior. Mas vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou dizer e fazer essa observação.
podia ter sido muito pior. Já foi ruim o bastante. Nós temos hoje 616 mil vítimas, mais ou menos, de Covid, além de centenas de milhares, ou talvez até milhões de pessoas que sobreviveram à doença, mas que estão enfrentando sequelas. E nós vamos ter que lidar com isso, né? Nós, como sociedade, temos que lidar com isso. Mas poderia ter sido pior. E a minha valsa do poderia ter sido pior vai se fundamentar um pouco nas apresentações das doutoras e do doutor. Poderia ter sido pior se nós não tivéssemos funcionalismo público, se nós não tivéssemos servidores públicos cônscios das suas tarefas e das suas responsabilidades e, por meio das instituições, não pudessem acudir à nossa população. Nós podíamos ter uma realidade muito pior se não fosse o SUS. Eu não vou ficar aqui fazendo loas ao SUS, porque isso já foi feito muitas vezes ao longo desse tempo, mas é o SUS que permitiu que eu me levantasse da minha cadeira de casa, descesse até o posto de saúde aqui perto e tomasse a minha vacina sem grandes dificuldades. Não é? O SUS, a Anvisa, o trabalho das pessoas de responsabilidade, coisas desse tipo. Poderia ter sido muito pior se nós tivéssemos em 1904, quando houve uma revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro, né? Quando parcela da população, aliada a cadetes da escola militar, foram às ruas para protestar contra a vacina em nome da autonomia individual, em nome da liberdade pessoal, exatamente como fazem os negacionistas agora. Porque o grande argumento deles, no final das contas, não pode ser científico, porque eles não entendem patavina de ciência. Não pode ser nada muito bem fundamentado, porque eles não têm fundamento nenhum. Então, o único argumento possível é: eu não quero tomar vacina porque eu não quero, porque eu tenho liberdade de não querer, porque eu não estou afim, coisas desse gênero, para fazer luta política. Exatamente para fazer luta política numa situação difícil como essa que nós estamos passando. Então, podia ter sido muito pior também por causa disso, se nós não tivéssemos as universidades públicas, né? E eu não sou funcionário público, nunca fui funcionário público na minha vida, mas se há uma das sabe coisas o que está perdendo. Pois é, uma das coisas que eu me oponho vivamente são essas reformas do Estado que procuram liquidar o funcionalismo público, flexibilizar a estabilidade, ou coisas desse gênero. E essa pandemia mostrou para nós, e eu espero que tenha mostrado para o Congresso também, né? Porque, afinal de contas, nós precisamos do Poder Legislativo, que, na hora de discutir esses temas, nós temos que ter muito cuidado, porque, ainda que forças se reúnam para nos levar para esse caminho, nós não podemos voltar para 1904. Né? 1904 já passou, deve ter sido um ano bacana, o clima deve ter sido legal, o carnaval deve ter sido bom, mas acontece que 1904 já passou, né? E tem que ser deixado para trás. Gostaria também de fazer uma observação. Os senhores são médicos, as senhoras e os senhores são médicos. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de médicos irresponsáveis durante esse período da pandemia. Porque uma coisa que foi para a mídia com muita força foi o posicionamento de médicos, né? E toda vez que um médico negacionista aparecia na mídia, ele aparecia sempre de jalequinho ou de estetoscópio no pescocinho, para deixar simbolicamente claro que a pessoa é médica. E aí, para poder dizer a bobagem que ela gostaria de dizer, representando muito bem aquele débil mental lá de Marsella, né? Que eu diria que foi o
o rei da bobagem internacional nesse período aí da pandemia. Então, eu fiquei muito preocupado com isso, com essa quantidade de médicos dizendo bobagem, quer por oportunismo e quer por interesses de qualquer ordem, interesse político, interesse ideológico, etc. e tal. E eu espero que não só nós preservemos todos esses serviços públicos que, na hora H, deram sustentação aos brasileiros, como também eu espero que nós melhoremos e consigamos avançar nisso, nessas situações, como foi a intervenção da professora Ana Elisa, da doutora Ana Elisa, por exemplo. Né? Precisamos de uma legislação, precisamos avançar em determinadas circunstâncias, e etc. e tal, sempre no sentido de melhorar. E, para terminar essas observações, parabenizar a Anvisa também, né, que a Anvisa não se deixou contaminar pelo balacobaco e pelo balaio de gatos, né, em que as autoridades públicas, algumas autoridades públicas brasileiras conduziram a pandemia. Inclusive, me deixou impressionado a postura do presidente da Anvisa, que, diferente de outros sujeitos que eu pretendo não falar, assumiu uma postura que me pareceu bastante digna e absolutamente à altura do desafio que ele tinha pela frente, juntamente lá com seus diretores, seus staffs, etc. e tal. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Aí, adorei todas as intervenções, aprendi muito, etc, etc, etc. Professor Paulo Esteves, como está? Queremos saber da sua influência sobre o debate. Pois é, eu posso te descrever como é que vai ser seu dia amanhã, se você quiser. Mas vamos lá. Eu vou ser breve. Eu queria abordar três questões, na verdade. A primeira delas, primeiramente, dizer que eu vou fazer o contrário do Márcio. O Márcio olhou para o copo meio cheio, eu vou olhar para o copo meio vazio. Podia ter sido muito pior, mas também podia ter sido muito menos pior. Essa é a questão. Por que podia ter sido muito menos pior? Porque, afinal de contas, por mais que nós enxerguemos problemas no SUS, esse é o maior sistema de saúde, de cobertura universal que nós temos no planeta. É a maior experiência de sucesso em provisão de saúde que nós temos no planeta. Isso tem que ser dito e acho que tem que ser repetido inúmeras e sucessivas vezes, a despeito de nós todos reconhecermos que existem vários problemas no sistema. Mas acho que o fato de nós termos esse sistema nos colocaria numa posição que nós poderíamos ter dado uma resposta muito mais efetiva, muito mais rápida do que a resposta que nós demos. Então, esse é o primeiro dado. Primeiro, dizer assim, da onde eu estou partindo, Márcio, eu vou fazer o inverso do que você fez. E segundo, eu sou bem pessimista, tá? A minha versão do verso do John Lennon é tudo acaba mal, se não está mal é porque não acabou ainda. O que eu queria levantar, os 3 pontos que eu queria levantar são os seguintes. O primeiro deles é uma discussão que eu acho que a gente podia voltar, para a qual a gente podia voltar, que é esse esvaziamento das instituições públicas. Eu acho que o problema do Bolsonaro, do meu ponto de vista, é que ele destrói tudo aquilo que tem qualquer cheiro de controle público. Qualquer possibilidade de controle público sobre instituições é algo completamente avesso à perspectiva que o Bolsonaro quer imprimir à sociedade brasileira, não só ao Estado, mas à sociedade brasileira, que é essa perspectiva baseada nesse conceito de liberdade, né? Montesquieu tinha uma frase, no Espírito das Leis, ele tinha uma frase que era o seguinte, que hoje certamente nós não podemos dizer em qualquer espaço, porque, digamos, ela é bastante colonial, mas ele dizia o seguinte: qual é o conceito de liberdade no despotismo? Qual é o conceito de liberdade no despotismo?
Essa é a pergunta do capítulo. O capítulo tem uma linha, na verdade, tem uma frase. E a frase é a seguinte: quando os selvagens da Louisiana querem colher uma maçã, eles derrubam a árvore. Isso é o despotismo. Esse é o despotismo, essa é a liberdade do despotismo. Você é prisioneiro da sua vontade, você pode fazer o que você quiser. Né? É um capítulo absolutamente brilhante, das coisas mais brilhantes que eu já li até hoje, que ele sintetiza em uma frase tudo que pode ser dito a respeito. Mas é esse tipo de liberdade que quer ser, que esse grupo, em particular, tem imprimido e tem empurrado. Né? Então, o primeiro dado que eu queria, a primeira questão que eu queria levantar era voltarmos um pouco nessa discussão sobre esse projeto de Estado, projeto de esvaziamento das instituições públicas, a bem de uma noção de liberdade que é para lá de privada, ela vai além do privado, ela é quase que solipsista, no final das contas. Essa é uma questão. A segunda questão que eu queria levantar é uma das questões que o Dr. Maurício levantou, tocou, que é a participação dos cientistas na CPI. E eu ficava olhando aquela CPI, no início da CPI eu estava na Alemanha, e ficava acompanhando enquanto estava trabalhando e tal. Tinha mais tempo para ficar, a diferença de fuso horário me permitia assistir mais tempo. E eu via todo final de tarde, aqui no Brasil, noite na Alemanha, o tal da mostarda lá, o Heinz, ou coisa do gênero, fazendo aquelas imprecações ou falando aqueles impropérios com o ar de ciência, né? Porque ele apresenta aquilo como um conjunto de médicos que conduziu a pesquisa tal, que obviamente não segue nenhum padrão, não está autorizada por ninguém, não tem consentimento dos participantes, enfim, ela não segue não tem nenhuma validade, não segue nenhum protocolo, mas ele apresenta como se fosse um outro lado da ciência. E você começou, Maurício, com essa frase: a ciência é bonita, a ciência é bela, independente do que eu ache. Exatamente a diferença entre ciência e opinião. O problema do Heinz é que ele transforma o discurso científico numa outra opinião. E isso é muito perigoso. E aquele espaço da CPI, como muitas vezes o espaço daquele programa idiota da CNN, que coloca duas pessoas para se digladiar, esses espaços eles corroem a autoridade do próprio discurso científico, num certo sentido. Por quê? Porque eles equalizam ciência e opinião. Eles colocam ciência e opinião no mesmo nível. Então, a segunda questão que eu queria levantar era em que medida esse próprio processo não esgarçou um pouco mais, não erodiu um pouco mais a autoridade do discurso científico, por mais que nós saibamos que foi esse discurso científico que, ao fim e ao cabo, produziu as respostas que nós temos hoje. Acabei de receber aqui, foram 278 mortes na média das últimas 24 horas. Isso é um resultado, apesar de nós não podemos nunca comemorar mortes, mas esse é um resultado, quando comparamos as 3.000 e tantas pessoas do ano passado, bastante significativo. Mas, enfim, eu acho que tem essa equiparação entre o discurso científico e a opinião que é absolutamente problemática. Isso se dá tanto isso se dá sempre em espaços que não são os espaços da ciência. A ciência está acostumada a espaços onde você tem peer review, onde as pessoas compartilham, elas sabem e compartilham dos mesmos protocolos, compartilham dos mesmos princípios. E no momento em que você vai para outros campos, onde não há esse compartilhamento desses princípios, você passa a jogar um outro jogo. E esse jogo, por melhor que seja a Natália, por melhor que seja o Halal, ele depende dessa performance individual, porque ele está jogando o jogo da opinião, e não necessariamente o jogo da ciência, embora ele esteja apresentando argumentos científicos. Eu não sei se está claro, doutor Maurício, o ponto, mas isso coloca a ciência em risco, no final das contas, porque aquele não é o ambiente para o qual ela foi talhada, se quisermos assim. Essa é a segunda questão. A terceira questão diz respeito a Manaus, e acho que ela levanta uma questão de respeito a Manaus e mais do que isso. Não sei se todos acompanharam há 15 dias atrás o problema dos Yanomami, a desgraça que os Yanomami estão vivendo
e que apareceu nos últimos 15 dias, na última semana, se eu não estou enganado, que é o fato de que eles estão morrendo em quantidades industriais por malária. E eles estão morrendo por falta de cloroquina. A cloroquina não está sendo entregue. E pelo fato de que a FUNAI proibiu a entrada da Fiocruz para fazer atendimento na reserva Yanomami. O caso de Manaus e esse caso dos Yanomami, eles nos levantam uma questão, me parece, que eu acho que tem que ser colocada aqui também, que é o ato criminoso. O ato criminoso que tem que ser tratado como tal. Por quê? Esse ato criminoso é o ato deliberado de produzir o morticínio de determinadas populações. E me perdoem, no momento em que se fazem os testes que se fizeram em Manaus, obviamente não a pesquisa que o Dr. Maurício mencionou, mas os testes que foram feitos pela... Se eu não estou enganado, é aquela empresa eu esqueci agora. Bom, os testes que foram feitos com cloroquina em Manaus são testes que não seguiram nenhum tipo de autorização, que não conseguiram nenhum tipo de autorização, não seguiam nenhum protocolo e que, portanto, estavam completamente à margem da ciência e, eventualmente, da lei. Então, nós temos uma segunda... Não é a sua pesquisa, não, doutor Maurício. Diga, por favor. Não, a cloroquina... não era cloroquina, perdão. Correto. O que foi... Vai lá. Que você está colocando é um teste feito com proxalutamina. Isso. Tá? Também não foi feito pelo fabricante. O fabricante dessa empresa, inclusive, está, no momento, fazendo um estudo no Brasil da forma correta. Ali foi uma iniciativa de alguns pesquisadores. Pois foi essa, não era a mesma empresa, essa empresa de seguros de São Paulo? Não era a mesma pesquisa que eles estavam fazendo? Não, eu estou falando a empresa, o fabricante do medicamento. Sim, não era responsável. Parece que era um grupo, não sei exatamente quem era o grupo de pesquisadores envolvidos. O meu ponto apenas eu acho que tem que ter uma investigação, tem uma outra ramificação desse problema, que é uma ramificação que vai para o direito criminal, assim, para o direito penal. Nós temos que abrir essa caixa preta, abrir o caso de Manaus como um caso de polícia. E ele tem que ser investigado como tal. Fico por aqui, Christian. Deixa eu só pedir desculpa, viu, Paulo, de te ter interrompido, mas de jeito nenhum, por favor. Porque foram duas situações diferentes que ocorreram em Manaus e uma delas envolve pessoas do mais alto gabarito acadêmico, claro, que não podem ser confundidas. Claro, então... claro. Não, te agradeço, Maurício. Ai, Jesus. Já tem um ano e pouco ainda pela frente. Bom, voltando ao assunto aqui, da hora, eu estou encantado com a discussão. Quer dizer, eu estou um pouco com meus colegas, né? Um pouco encantado e um pouco desencantado, e muito desencantado, né? Pela essa teoria do copo cheio, do copo vazio, na medida em que você... Eu acho que o efeito da polarização, da forçação da polarização, causa esse efeito, porque ao mesmo tempo que você só pode introduzir o negacionismo como agenda do discurso político brasileiro, se você colocar do outro lado a ciência, obrigar a ciência a se relevar, a se apresentar, a se colocar no primeiro plano. É um pouco da lógica que eu estava falando antes. Entendeu? Você precisa criar um inimigo claro e distinto para você poder existir. Isso é um mecanismo artificial que foi, enfim, importado dos Estados Unidos. Então, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco porque essa sensação de meio cheio, meio vazio. Porque, ao mesmo tempo que você exalta alguma coisa, você exalta o inimigo também. Porque você está criando a sua identidade contra o dele. Então, ao mesmo tempo que a gente dá graças a Deus de estar vivo, a gente fica assim, mas a gente só está vivo e forte porque estão tentando matar a gente. Então, fica essa ambiguidade, né? Um pouco no ar. Eu queria devolver a palavra para os nossos convidados para fazer suas considerações finais, né? Eu acho que a gente pode retomar a ordem, né, de apresentação, devolvendo a palavra para a doutora Anelisa. Gostei bastante do debate, das conversas. Eu acho que eu sou meio da linha do Márcio, eu consigo ver o copo meio cheio, né, em toda essa discussão que houve.
colocaram vários temas aí em debate sobre a ciência, sobre a pesquisa clínica, várias coisas que antes não eram faladas, né? Fortaleceram algumas instituições e gostaria de parabenizar aqui a Anvisa, de verdade, porque eu trabalhando, né, como pesquisa clínica, eu vi o quanto a Anvisa trabalhou realmente diuturnamente para ter esses estudos aprovados, né? Então, os tempos foram recordes de avaliação e de aprovação, com todo o rigor e tudo, significando que eles estavam trabalhando realmente sem dormir mesmo, para que o rigor se mantivesse e os prazos fossem, né, bem curtos. Então, eu acho que apesar de toda a polarização, de toda essa conversa, eu acho que a pesquisa clínica aconteceu, os números mostram que a gente cresceu, eu espero que isso fique depois, a gente continue assim também, todas as melhoras e muitas das melhoras que nós tivemos, que elas fiquem para depois da pandemia, e eu acho que o nosso plano, né, de vacinação sempre foi muito forte, essa coisa do Zé Gotinha e de se vacinar, por mais que a gente, desde 2011, né, tenha uma queda da vacinação como um todo no país, a gente sabe, né, eu acho que toda essa tradição, né, do brasileiro de se vacinar, e acho que isso ajudou muito, então, independente de todo esse discurso contra, o brasileiro foi e se vacinou, quis ir rapidamente, né, tomar a vacina e etc. Podia ter sido melhor, podia, né? Mas eu ainda acho que o saldo foi positivo, de colocar aí a ciência no spotlight e debater e trazer mais informação, e até da gente conseguir debater tudo que foi desinformação e desserviço, tá? Então, esse é meu parecer. Obrigado. Muito obrigado, Obrigada. doutora. Vamos dar uma levantada de novo aqui. Doutor Maurício, por favor. Eu já falei muito, mas eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a Anelisa novamente tocou num ponto importante. Será que a gente, pelo menos o legado da pandemia, nós vamos aproveitar? Porque teve algum legado aqui. Teve um legado de fortalecimento das instituições, teve um legado do aumento da visibilidade da pesquisa, houve um investimento pesado de material, quer dizer, tomara, a gente já não conseguiu ter o legado da Copa, não teve o legado da Olimpíada, tomara que a gente tenha pelo menos o legado da pandemia. Mas naquela história do copo cheio e vazio, eu sinto uma frustração enorme. Eu sinto uma frustração porque podia ter sido melhor se o governo não fosse negacionista. Esse é um ponto-chave. E poderá ser melhor ainda. Hoje nós tivemos mais um ato de negacionismo. Então, eu tenho muita dó de quem for ter que, no futuro, escrever a história dos tempos que nós estamos vivendo agora, porque vai ser difícil de explicar. Obrigado, gente. Doutor Maurício, eu diria um pouco mais, assim, o que mais triste no negacionismo não é pessoas que não acreditem na ciência, são pessoas que acreditam na ciência, mas se vacinam e se cuidam escondido e jogam esse discurso para o público para faturar, né, dividendos políticos às custas da saúde das vidas de outrem. Isso é que acho que é pior ainda. Né? Isso já é mau caratismo. Doutora Meiruzi, tenha a bondade. Obrigada. Infelizmente, não participei na íntegra por alguns problemas, mas eu gostaria de deixar uma mensagem. Uma mensagem, eu apesar de todas as dificuldades, eu ainda sou do copo meio cheio. Eu acho que a gente teve conquistas importantes. Nós tivemos, nesse processo da pandemia, uma vacina sendo autorizada e de produção nacional. O Instituto Butantan, com essência brasileira, saiu na vanguarda em trazer as primeiras vacinas para serem utilizadas no Brasil, que teve seu papel essencial ali no momento que a gente estava tendo uma nova onda com a nova variante, a Gama, né? Vamos lembrar ali que no dia 17 de janeiro, quando a gente aprovou
o uso emergencial da Coronavac, em seguida teve explosões em Manaus. E a vacina Coronavac, até maio, era praticamente a vacina mais utilizada no Brasil, a vacina que nos ajudou a enfrentar aquele período de pandemia. Isso se deu graças à ciência, se deu graças a uma instituição que também trouxe o seu papel na contribuição. O Instituto Fiocruz, a Fundação Fiocruz tem contribuído tanto na pandemia, não só com a sua vacina, na sua parceria junto com a AstraZeneca, mas a Fiocruz vem desenvolvendo outros estudos, desenvolvendo inclusive outra vacina, fazendo os estudos de efetividade. Hoje a gente vem à tona com os cientistas discutindo a efetividade de vacina na imprensa, na televisão, mostrando que a vacina reduziu o número de óbitos, reduziu o número de internação. Já foi falado aqui, mostrando que a estratégia da vacinação é uma das melhores estratégias para a superação da pandemia. Então, acho que fica também esse legado de toda a superação que nós tivemos que nos unir, independente das situações que estavam além dos muros das instituições, para que ficasse fortalecido. Então, que o Brasil saísse mais fortalecido. Então, eu diria que, apesar dos pesares, o meu copo a borda está mais para cheia, no sentido de que há sempre esperança e nós, como os brasileiros, nós temos que manter isso como a nossa raiz, de buscar o melhor, de fazer o melhor para a nossa sociedade, porque só nós podemos fazer essa diferença. E deixar esse legado para essa juventude. A juventude precisa acreditar, o país não pode ter divisas das pesquisas saindo para fora. Nós temos que trazer isso para dentro do nosso país e solidificar por meio de universidades fortes, instituições fortes e um povo que acredita na ciência. É esse o meu recado e gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar nesse fórum. Meiruzzi, deixa antes do Christian fechar, deixa eu agradecer a você de público e te pedir desculpas pelos transtornos técnicos. Por alguma razão, a doutora Meiruzzi não pôde ligar sua câmera, alguma razão que está do nosso lado. Então, houve um problema técnico que a impediu de ligar a câmera. Eu te agradeço enormemente pela sua participação, Meiruzzi. Obrigada. Bom, concluindo, queria deixar aqui o agradecimento do Foro Inteligência, de todos os curadores, um agradecimento triplo, um agradecimento à indústria farmacêutica que investe em pesquisa científica, um agradecimento à Agência Nacional de Saúde e um agradecimento à Academia Brasileira, por todos os esforços que foram feitos, intensos, para que o copo continuasse meio vazio e não ficasse meio cheio, não ficasse vazio. Boa noite a todos, então. Agradeço a todos que nos acompanharam nesse debate até esse momento.